Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos terminar a parte teórica da isomeria constitucional, isomeria plana, beleza? E o nosso último caso é a tautomeria, um caso particular da isomeria de função. Bom, gente, até aqui nós vimos substâncias, isômeros, né, que eles existem separadamente um do outro. Por exemplo, lá no caso de isomeria de posição, o propanol, ele existe num frasco, é uma substância separada do propan-2-ol, que existe em um outro frasco, por exemplo, lá no laboratório. São substâncias que elas são isômeros, mas elas são substâncias separadas uma das outras. Elas existem separadas uma das outras. O caso também lá de uma isomeria de função. Lembra que um álcool ele pode ter um éter correspondente a ele como isômero. Mas esse álcool e esse éter existem em frascos diferentes dentro do laboratório. São substâncias diferentes que existem em lugares, em frascos, em recipientes diferentes um do outro. Beleza? Só que a tautomeria, gente, ela traz um exemplo, ela traz um caso particular de isomeria de função, aonde essas substâncias, elas são substâncias diferentes uma das outras, pertencem a funções diferentes uma das outras, porém, esses isômeros, eles coexistem dentro do mesmo recipiente. Professor, o que é coexistir? Coexistir é que esses dois isômeros, eles não são separados em frascos diferentes. Na realidade, um isômero se transforma no outro, certo? Os isômeros se transformam um no outro. É o caso que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. E que tipo de tautomeria a gente vai analisar, por exemplo, aqui no ensino médio? A tautomeria aldoenólica e cetoenólica. O que significa isso? Olha só. Aldoenólica significa que um aldeído ele tem um correspondente, um isômero de função correspondente a ele, que é um enol, certo? Professor, mas o que é um enol? Olha aqui para cima, vamos só dar uma relembrada. Olha só, aqui eu tenho um carbono que fez uma dupla ligação, insaturado, né? Um carbono insaturado, certo? Insaturado. E esse carbono insaturado que fez uma dupla, ele tem uma hidroxila nele. Quando acontece isso, de uma hidroxila está ligada a um carbono insaturado, esse é o grupo funcional enol. Se a hidroxila tivesse ligado num carbono que faz simples ligação, seria a função álcool, beleza? Então aqui, ó, o carbono saturado, né? E a hidroxila ligado, aqui seria já um álcool, beleza? Então, enol seria esse grupo hidroxila ligado a um anel que é um carbono que faz dupla ligação, né? Insaturado, beleza? Então, olha só, gente. Um aldeído, ele tem um correspondente, um isômero de função correspondente a ele, que é um enol, beleza? Até aí de boa. Só que não é simplesmente isso. Esse aldeído, e que é isômero de um determinado enol, eles são, um se transforma no outro. Então esse aldeído, ele vai se transformar no enol. E esse enol volta também a ser aldeído e fica nesse equilíbrio, nessa reação reversível. Lembra do equilíbrio químico lá em fisicoquímica? Então, um aldeído se transforma no enol e o enol se transforma em aldeído. Os isômeros estão em uma reação reversível, um se transforma no outro a todo momento, até que chega num equilíbrio, certo? Aonde a quantidade de aldeído que se transforma em enol é a mesma quantidade de enol que volta a ser aldeído. Aí chega num equilíbrio dinâmico, num equilíbrio químico, certo? Então aqui, gente, esse aldeído e esse enol são isômeros, mas eles coexistem dentro do mesmo recipiente, porque um se transforma no outro. Então toda vez que eu vejo um aldeído, eu tenho que pensar que também tem enol dentro daquele recipiente, porque o aldeído se transforma em enol e o enol se transforma em aldeído. Beleza? Então nunca veja um aldeído sozinho. Sempre vai ter um isômero que coexiste com ele ali dentro, que é um enol. Beleza? Por exemplo prático aqui, ó. Vamos fazer um exemplo prático. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho o etanol, certo? Então aqui eu tenho o meu etanol. Como ele é um aldeído, ele vai se transformar num enol correspondente a ele. Que enol vai ser esse? Bom, esse daqui, ó, o grupo funcional vai ter a mudança aqui no grupo funcional, certo?
A mudança aqui para enol vai ser nesse grupo funcional. Então, olha só. Então, aqui o carbono C3, H3C. E aqui vai estar a mudança do grupo funcional. Opa, escrevi errado aqui. Só mudar. Então, aqui a mudança vai acontecer nessa cadeia. Então, agora nós vamos ter aqui C2H, dupla, e agora a hidroxila que nós temos aqui e o hidrogênio. Beleza? Então, agora aqui, gente, nós temos o nosso enol, né? A hidroxila ligada num carbono que faz a dupla, beleza? Aqui no caso seria o etenol, né? O etenol. Então, aqui 2 carbonos et, a função enol, né? Então, etenol, ok? Então, isso daqui seria o correspondente tautômero, né? No caso do etanol. Então, essas duas substâncias aqui, gente, elas coexistem, são isômeros. Se você fizer aqui a fórmula molecular, vai dar exatamente a mesma, né? Por exemplo, aqui, ó, C2H4O, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Só que o aldeído, eu tenho que tomar cuidado, principalmente nas provas, porque o aldeído ele se transforma em enol, e nesse caso coexiste um com o outro, beleza? Então o etanol e o etenol, eles coexistem um com o outro, beleza? Olha só, gente, outro tipo de isômero, tautomeria, que também acontece, é a cetoenólica. Agora, uma cetona se transforma em um enol, e o enol se transforma numa cetona. Há um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio químico entre esses dois compostos aqui. A cetona se transforma em enol e o enol também se transforma numa cetona. Então, toda vez que eu vejo uma cetona lá numa questão, muito cuidado, porque ela nunca vai estar sozinha. Ela sempre vai se transformar, sempre vai existir também ali um enol dentro do recipiente onde está essa cetona, beleza? Que é um tautômero dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho o propan 2-ona, né? Certo? E agora aqui, qual seria o enol correspondente? Bom, a mudança aqui também vai acontecer. Então, aqui eu teria C2, dupla C. Aqui teria a hidroxila no lugar da carbonila, né? Do dupla O. E aqui CH3. Beleza? Então, aqui seria o nosso enol correspondente a essa cetona. Beleza, galera? Então, olha só. Esses dois aqui são isômeros, certo? Se você fizer a fórmula molecular dos dois, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem a mesma quantidade. Hidrogênio, 6, hidrogênios aqui também 6, H6. E O, porque eles têm um oxigênio só. Então, perceba, gente, aqui, ó, que a mudança que aconteceu tanto na aldoenólica e na cetoenólica é exatamente aqui na carbonila. A carbonila, ela se transformou, aqui no caso, em uma hidroxila, certo? E a dupla ligação aqui no caso, né, que acontecia com a carbonila, se tornou aqui uma dupla ligação com o carbono que estava do lado da carbonila, do carbono que tinha o dupla O, beleza? Então, gente, esses são os dois casos de tautomeria. Um caso particular de isomeria de função, certo? Porque são funções diferentes, mas a diferença da tautomeria é que esses dois isômeros de função, eles coexistem, um se transforma no outro dentro do recipiente onde eles estão, no frasco onde está essa substância, beleza? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido todos os casos de isomeria constitucional, ou também chamada de isomeria plana. Então continue aí que a gente vai desenvolver mais assuntos dentro aí de isomeria na química orgânica.